Louvado seja Deus, estamos nós aqui nesse domingo com mais uma palavra de reflexão. Espero que você tenha passado um domingo abençoado juntamente com os seus e que esta palavra possa falar ao teu coração de uma forma maravilhosa. Que ela possa trazer para você uma renovação em tudo aquilo que você for fazer essa semana. Porque nós sabemos que tudo é do Senhor, tudo volta para Ele, a bênção dEle é imensurável. A palavra, mesmo antes que eu leia a palavra, em Tiago 4,10, diz assim: humilhai-vos, pois, perante o Senhor e Ele te exaltará, Ele vos exaltará. Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, nós teremos as respostas que nós necessitamos. E uma das coisas que eu tenho observado nesses últimos dias é a confusão, a invasão, sabe, de confusão, de pessoas com espíritos deprimidos, complicados, afligidos, que têm afligido o ser humano para que ele venha desistir da sua ideia, desistir dos teus sonhos, desistir daquilo que o Senhor um dia preparou, daquilo que o Senhor tem preparado ao longo desses anos. Talvez você já andou 10 anos esperando uma resposta, está perto para chegar e você está aí incerto, preocupado, confuso. Será que vai acontecer? Por isso, existem perguntas na nossa vida que nós não encontramos respostas aqui na Terra. Alguns questionamentos que acontecem conosco são válidos, mas necessariamente aonde eles acabam? Aqui o Senhor está dizendo: paz, pastora, que Deus abençoe, pastora Márcia, que Deus abençoe tua vida. Aqui o Senhor está falando aonde acabam as respostas. Quantas vezes você esperou uma resposta? Quantos anos você vem esperando uma resposta? Mas muitas vezes a resposta está para chegar, mas o sufoco, a pressão sobre a tua vida é tão grande que você não consegue enxergar aquilo que Deus está prestes a fazer, aquilo que está prestes a ser colocado na tua mão. E muitas vezes, quando nós precisamos das respostas e ela não vem, sabe onde acabam? O começo da nossa fé. Porque a nossa fé só começa quando se esgotarem tudo aquilo que nós não temos mais onde se apegar. Quantas vezes acreditamos mais numa pessoa alheia, uma pessoa que não condiz, uma pessoa que não tem vida, uma pessoa que não reluz brilho. A gente acredita. E uma palavra muitas vezes mal elaborada para a tua vida, você vai ficar preso no cativeiro, sob prisão, sobre corrente, sobre algemas. E é sobre isso que eu quero falar. E aqui essas respostas só vão vir quando começar a tua fé. E a tua fé naquilo que você não vê, mas acredita na promessa que Deus vai trazer. Respostas inclui processo. E você ainda está no meio do processo. Você ainda está no meio dessa caminhada. Ainda tem muito para aprender. Tem muito para fazer. Tem muito para elaborar. Ninguém nasceu pronto. Na escala do povo que foi tirado do Egito, Deus durante 40 anos ensinou aquele povo. E muitos morreram no caminho. Daí você pode me perguntar assim: mas não era o povo de Deus? Sim, mas contra a rebeldia, Deus abomina, Deus mata, Deus extermina, Deus acaba. Porque Ele disse para Moisés: eu perdoo-os, mas eles não entrarão na minha promessa. Porque abominavam. Eles, na hora de obedecer, eles deixavam de lado e faziam aquilo que era bom aos olhos, aos seus olhos. Por isso que esse processo está na nossa caminhada, no meio da minha caminhada, no meio da tua caminhada. E como Jesus falou aos 70, o problema não é fazer
obras maravilhosas, falarmos em línguas, profetizarmos, porque tudo isso é dom de Deus, não é nosso. É tudo para a honra e glória dele. E ele disse para os 70, o plano é permanecer. Quantos permaneceram? Não sabemos. Quantos têm permanecido? Não sabemos. O que nós sabemos é que toda essa escala, todo esse processo tem que continuar. Nós temos que levantar a nossa cabeça, porque Deus quer tirarmos do anonimato para levarmos, sabe para onde? Para aquilo que Deus estabeleceu. Deus não divide a honra dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não manda mensagem, meias mensagens. Deus manda mensagens inteiras. E ele quer usar os vasos que ele tem na terra. E a ausência de respostas humanas só param quando você encontra Jesus realmente. Quando você encontra Ele, coloca Ele como Senhor da tua vida, porque quem pagou o preço na cruz foi Ele. Quem trouxe para nós essa graça que eu vou falar daqui a pouco foi Ele. E Ele disse uma palavra lá, tremenda, uma palavra que nos exalta, sabe? Para nós nos sentirmos vencedores. Ah, mas pastora, você não sabe como está a minha vida. Deus sabe como está a tua vida. Faça o que Ele te mandar. Preste atenção aos sinais. Ele fala na sua palavra de capa a capa. Estais atento aos sinais que sobrevirão. Você já reparou como os dias têm corrido, como as horas decorrem? Você não consegue mais fazer nem metade daquilo que era estabelecido em anos anteriores. E cada dia se aproxima mais o momento da volta dele. E tudo isso, ele está preparando eu e você para que esse processo possa estar completo. Mas muitos estão tão aleatoriamente dispersos que não estão enxergando. E eu quero aqui ler em Lamentações 3, versículo 22, a palavra que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Sabe por que você não morreu? Sabe aquela situação que era para você ter morrido, uma doença, um problema? Sabe por que você não morreu? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim e ela se renova a cada manhã. Hoje nós temos a bênção. Amanhã será a bênção dobrada, porque nós estamos no processo. Nesse processo em que Deus colocou a minha vida e a tua vida para que nós fôssemos vencedores. Vencedor no quê? Em tudo. Tudo que te pareça que não vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus não é aquele que mente, mas Ele é fiel nas suas promessas. Quando nós olhamos para a condição em Gênesis 6, 7, que eu não vou entrar agora no mérito, o Senhor fala lá, bem no comecinho, sobre Noé, um homem que era íntegro na presença de Deus. E quando Deus olhou para a humanidade, Ele olhou para a humanidade. Ele lá diz: eu me arrependo de ter feito o homem a minha imagem e semelhança. Imagina isso. E Ele determina extermínio total. E no 6, 8, porém, em Gênesis 6, 8, porém, o Senhor mostrou benevolência somente para um homem e sua família, Noé. E no 9, ele reconheceu que Noé era o que na presença dele? Justo e íntegro. Por isso ele poupou a vida dele e da sua família. E nós conhecemos a história. Muitos chamavam Noé de louco, maluco, quando ele começou a fazer a arca. E quando Deus falou exterminarei, ele exterminou, acabou. Isso é comprovado. Isso está escrito, relatado. Isso tem marca. Lá nos montes, no Monte de Ararat, tem lá marca. E quando tudo começou de novo, Deus deu uma nova chance para Noé. Para mostrar para aquele povo que novamente viria,
que teria condições. E no decorrer de todos esses anos, Deus manda seu filho de uma forma maravilhosa e morre numa cruz por um povo que infelizmente não enxerga o processo. Pessoas que eram para levar a palavra, que eram para viver a palavra, porque Deus não fez o homem para morrer da forma que o homem tem morrido. Não, Deus fez o homem para viver e viver debaixo da graça dele. E quando morrermos aqui, continuaremos na eternidade. E essa benevolência aqui que Deus teve com Noé, eu vou transportá-la como graça. Porque Noé não conhecia a graça naquela época. Ele não sabia do Espírito de Deus porque ele falava com Deus. Mas nós temos aqui o mediador que foi deixado entre eu e você para conduzir-nos a Deus através do seu Filho Jesus. E quando Jesus falou para os seus discípulos que era para permanecer, ele estava querendo dizer assim, nas palavras atuais hoje, você está no processo, meus filhos. Não é tão fácil como vocês pensam. Tudo que vocês fizeram, fizeram no meu nome. E tudo que pedir no meu nome ao meu Pai, Ele vos dará. Mas quem está lembrando hoje do que Jesus fez numa cruz? Que foi pregado numa cruz? Nós vemos que a igreja do Senhor está sendo sufocada por tudo aquilo que tem sido acomodado, a zona de conforto. Tudo nos leva e nos eleva para esquecermos que existe um Deus que está no controle de toda a terra. Nós estamos vendo que o giro da terra, os cientistas disseram que o mundo está girando mais rápido, porque o aquecimento solar, eles tentam explicar. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Eu e você somos imagem e semelhança dele, caráter dele. E a graça de Deus, ninguém tira. A graça de Deus sobre a tua vida ninguém arranca. Nem marido, nem filho, nem amigo, nem ninguém. Sabe por quê? Porque a graça de Deus te foi dada. E só você pode deixá-la de lado. Quando você crê, quando você coloca a tua fé em prática, a graça de Deus vai multiplicando cada dia, como fala em Salmos, e vai raiando cada dia, brilhando mais a cada minuto. Porque quando o sol nasce, ele nasce lá tímido, mas quando ele vai subindo, ele raia. É assim a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas meramente, por causa de coisas fúteis, nós deixamos a graça de Deus de lado, e achamos que amanhã nós podemos pegar de volta como fosse um objeto, como fosse qualquer coisa acessível. E a palavra de Deus fala, eu só tenho compromisso quem tem compromisso comigo. Por isso que a graça de Deus nos traz paz. Quando estamos na graça de Deus, podemos ver que tudo está detonando, que tudo está acontecendo, estão falando, estão vindo, estão tentando tirar você do teu posto. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, eu sou contigo, não te deixe, não te abandono. Na vida, a pressão que nós entramos é muito grande. Você tem vivido pressão? Eu tenho vivido muita pressão. Muita pressão. Muitas vezes com aqueles que eu estou contando, viram as costas. Muitas vezes aqueles que eu achava que seria, sabe, a oportunidade agora, olha, nós vamos junto, se afastam. E a palavra de Deus fala, é somente para os que creem. Então creia, porque no Salmo 104, o Senhor diz assim, eu dou ordem aos meus anjos poderosos para te guardar, te livrar. E sabe quem são eles? Eles têm uma irmandade, são anjos de vento, ministros de fogo, anjos direcionadores, que eles vêm com o objetivo de cumprir a ordem que lhe é dada. Não são anjos que vai ficar vagando por aí, não. Nós vagamos. Muitas vezes o nosso pensamento vagueia. Mas Deus não está brincando. Ele não dorme. Ele não envelheceu. Ele não mudou e não vai mudar. Muitas vezes, você, para chamar a atenção, você reclama. Você exclama. Você acha, Deus, aonde o Senhor está? O Senhor não está vendo? Mas a palavra de Deus fala que quando nós lançamos palavras vãs, nós atrasamos o percurso.
E nós estamos num curso. Nesse curso de fazermos aquilo que é bom, agradável ao único que merece toda a satisfação do mundo. E aqui eu quero te dizer uma coisa. Você nunca conseguirá se você não entrar dentro desse processo. E dentro desse processo, muitas vezes, temos que chorar, temos que engolir o nosso choro, temos que engolir a nossa humilhação, temos que engolir a nossa, muitas vezes, perseguição. Nossa, pastor, aí eu me enterrei viva. Não! Porque a palavra de Deus fala que aqueles que oram e clamam, Ele está atento a todo tipo de palavra que é lançado no altar dele. Ele pega numa salva de prata a tua oração e ele leva, o anjo leva aos céus. Está sendo depositado no trono de Deus. Então acredite, você não está orando para um Deus morto, uma pessoa qualquer que não vai orar, que não vai olhar para você, não. Eu fico pensando, eu fico analisando que quando Noé estava para construir aquela arca, que ele começou a juntar as madeiras, chamaram ele de louco, maluco. Quando ele estava quase para terminar, quando Deus deu a ordem para os animais chegarem, riam dele, zombavam dele. Quantas vezes estão zombando de você? Quantas vezes estão dizendo que você não vai chegar, que você não vai fazer, que você não é o escolhido, a escolhida, que essa doença vai te levar para a morte? Digo eu para você nesta noite, a tua vida está na mão de Deus, a tua situação está na mão de Deus, tudo aquilo que Deus te confiou, Ele te levará à frente com a bandeira levantada, gritando glória a Deus, porque o Senhor até aqui me fez ser forte e corajoso. Sabe o que fala em Apocalipse? Ele fala assim, eu vou vomitar da minha boca os tímidos, os feiticeiros, os maledicentes, aqueles que maquinam mal, os feiticeiros. Então você tá em que patamar hoje? Ah, pastora, como muitos, quando eu vou aconselhar, falar, mas muitas vezes eu não sei o que fazer. Na incerteza, diga não. Quando você não sabe o que fazer, diga não. Se você tentou a primeira, a segunda, vai para a terceira, não. Pode ser morte. O Senhor não traz nada que seja confuso. O Senhor não traz nada que não seja claro. Aprenda uma coisa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Tudo que vem de Deus vem às claras. Tudo que vem de Deus vem para que você possa entender. Deus é um Deus de mistério, sim, mas Ele não é um Deus de confusão. Tudo que Ele faz é plano, é pleno, é transparente. E Ele, quando Ele faz, tudo é perfeito. Nada é de maneira qualquer. Quantas pessoas enganadas, quantas pessoas em relacionamento errados, quantas pessoas tirando aquilo que é certo e colocando o incerto. Quantos pais hoje fazendo aquilo que não agrada a Deus, daí pergunta, mas o que está acontecendo comigo? O que você tem feito? Está agradando a Deus? Quantas pessoas se moldando ao modo do mundo? Quantas pessoas se enquadrando dentro do que vem o mundo te mostrando? A igreja está mudando, não para melhor, mas se está moldando ao mundo. Ao mundo. Cadê os exemplos da Bíblia dentro das igrejas? Aonde está? Aonde está aquilo que possa mostrar em transparência aquilo que nós estamos vivenciando? Eu te faço uma pergunta. Aonde estão os cegos? Cegos de alma. Aonde estão os paralíticos? Os que estão presos em grilhões, que anda, vai, volta. A igreja é o socorro na terra. A igreja é aquela condição que Deus colocou para que nós pudéssemos ser socorridos. E a maior igreja instituída nesta terra está aqui, olha, eu e você. E Deus quer estabelecer uma riqueza dentro de nós, não estou falando de dinheiro, de sabedoria e entendimento da palavra dele, mas estamos nos moldando ao mundo. Hoje eu vejo famílias cristãs fazendo coisas que me admiram.
Como que se pegasse Deus e colocasse de lado, eu vou fazer assim, depois eu vejo o que eu faço. Deus está chamando os seus. Ele está convocando a grande comissão. Em que lado você está? Em que lado você está? Quando você compactua com as coisas que diz contrário à ordem de Deus, sabe o que você está fazendo? Você está indo contra Deus. E como você, contra Deus, pode receber as bênçãos? O Senhor é muito claro. O Senhor na sua palavra fala: aqueles que me buscam, me acham. Mas verdadeiramente você está querendo buscar a Deus? Você está querendo ouvir a voz de Deus? Quando Ele te adverte, quando Ele te corrige, você quer ouvir a voz deles? E quando você ouve, você muda? Quantas palavras durante o dia, quantas coisas você faz durante o dia? E dessas coisas que você faz durante o dia, o que eleva a Deus? O que está enaltecendo a obra dele? A morte do filho dele na cruz, para que eu e você estabelecesse hoje esta vida que nós estamos tendo aqui. Deus nos trouxe para fazermos aquilo que é certo e não compactuamos com aquilo que é errado, aquilo que é mentira, aquilo que é enganoso. E se porventura qualquer coisa ficar na tua vida, na incerteza, deixe de lado, porque Deus não está nessa situação. José, para chegar num trono, ele teve uma cisterna, ele teve uma prisão, ele foi traído pelos seus familiares. Sabe por quê? Porque ele era amado do pai. Sabe por quê? Porque ele tinha uma capa diferente. Você tem uma capa diferente, meu irmão, minha irmã, você pastor, pastora. O Senhor te colocou uma capa diferente. E a capa que o pai fez para José trouxe inveja dos seus irmãos. Muitas vezes você é invejado pela sua família, você é invejado na empresa, você é invejado dos seus amigos, querem ser você, mas não podem, então tem inveja e querem matar teus sonhos. José, tentaram matar os sonhos dele, mas quando Deus estabelece vida para uma pessoa, pode até tentar, o inferno pode levantar, mas Deus sabe o que faz? Pega pela mão, levanta e tira da cadeia e leva para o trono. Como Daniel. Oh, meu pai, Daniel orava a Deus 3 vezes no dia. E ali os que se diziam, sendo governador, tendo 40 províncias debaixo de toda a autoridade que ele tinha naquela nação. Aquele mero Daniel, que foi para o Egito com 17 anos. Aquele que não cedeu a comer as iguarias de Nabucodonosor. Aquele que não se compactuou com as coisas infames. Que aquele reino da Babilônia, ele foi para a Babilônia, mas a Babilônia não entrou dentro dele. E eu fico pasma quando eu vejo pessoas, mas eu não consegui suportar, mas Cristo suportou na cruz a dor por mim e por você, para que você fosse livre hoje. E sabe o que é ser livre? Livre é ter uma plenitude, ter uma paz. Eu comecei esta live dizendo, em Tiago 4,10, humilhai-vos vós perante o Senhor e Ele vos exaltará. Sabe o que está acontecendo? Falta de quebrantamento, falta de humilhação, falta de oração, falta de jejum, falta de deixar o que você é de lado e viver o que o Senhor desejou para você, o que o Senhor tem planejado para você. Daniel foi parar na cova dos leões, mas Deus é tão lindo e maravilhoso que aqueles que tramaram contra Daniel, quando o rei chegou lá, rei Dari perguntou e gritou Daniel, ele falou, eis-me aqui, Senhor, que o Senhor viva para sempre. Todo o reino serviu a Deus. Sabe por quê? Porque Daniel não negou o Senhor lá mesmo no meio daqueles animais ferozes. Porque Deus é com você nos perigos da tua vida diária. Nós corremos riscos diários. Se você abrir o jornal de manhã, você vai ver quantos deixaram de viver por bobeira. Uma queda te mata. E muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa. Nós não somos nada. Nós somos quando Deus pega-nos pela mão como filhos. E Ele como pai. E diz, eu sou com você. Não temas. Continua. Quando ele foi para a cova dos leões, aquele homem, o rei ficou pasmo de saber que não era para ter sobrevivido.
a não ser que houvesse uma intervenção divina. Deus está entrando com uma intervenção divina na tua vida hoje, se você crê. E eu quero dizer sobre Sadraque, Mesaque e Abidenego. Queriam que ele se prostrasse mediante a estátua que Nabucodonosor levantou. E eles se negaram a reclinar a fronte, porque eles conheciam Deus. Como que está a tua fronte? Quantos têm descido? No domingo louva a Deus, na segunda-feira está no pancadão. Nas festinhas escondidas, bebidinhas. E acha que tudo isso Deus não está vendo. Deus tem visto. E a igreja de Deus perece. Porque não estamos vivendo a santidade que Deus quer para cada um de nós. E Ele é santo, Ele não se mistura. As coisas abomináveis desse mundo não passa. Se é uma linha divisória, não passa. A tua oração não chega, teu pedido não vai. E daí você se revolta contra Deus. Por quê? Afinal de contas, você vai aos domingos na igreja. Mas durante a semana, o que você fez? Quais são os seus frutos? O que você tem feito para que os seus frutos apareçam? O que é que você tem feito para mostrar que você é filho de Deus? Porque um filho fala do pai. O exemplo para o filho é o pai. E quando o pai é exemplo, o filho fala do pai. O que você tem falado do pai? Que ele não atende às tuas orações? Que ele não vê o que você está passando? Ele vê. Mas a sua inclinação tem pendido mais para o lado errado do que verdadeiramente para aquilo que Deus tem falado. E quantas vezes Ele tem nos repreendido? Quantas vezes, ao longo da minha vida, ao longo da minha jornada, eu tenho aprendido que quando Deus fala, é uma vez só. Deus não fica repicando. Eu te falei, não. Ele manda uma ordenança. E você tem que estar atento. É o que fala em Apocalipse. Estai atento, os teus ouvidos para a voz que fala. A igreja. Como é que estamos nós? É tanta coisa que nós ouvimos durante o dia, que quando Deus fala, nós não temos espaço. A nossa mente está tão cansada, e é isso que Satanás quer. É isso que ele quer. Ele quer te explorar a tua mente. Por quê? Porque ele maquina contra você. Há uma potestade maligna que luta contra você. E você, mero humano, pessoa normal, meros humanos que somos, queremos vencer as batalhas. Aqueles que falam contra você, que entristece teu coração. O que você tem feito? Você sabia que essas pessoas são merecedoras de oração? Orar por aqueles que te fazem mal. Montou a brasa na cabeça deles. Mas para isso você tem que estar ligado no trono que envia para a terra fogo, num trono santo que te guarda. Porque ele fala, aos meus anjos eu dou ordem para te guardar. Então você não está vivo porque você é bonzinho, mas porque a benevolência de Deus. Vou voltar lá em Jacó. Todos na terra pecavam, a ponto de Deus exterminar todos. Mas Deus olhou para Noé, e a benevolência de Deus foi com ele. Eu vou trazer para a graça, porque quem nos trouxe a graça foi Cristo. Quando ele subiu naquela cruz, sem pecado nenhum, e disse, está tudo consumado. Ele disse para mim, pastora Marina, está tudo consumado, continue. Ah, mas o gigante está vindo, continue. Porque a vitória não é minha, a vitória é dele. Quando eu proclamo o nome dele, a vitória é no nome dele que eu vou. É na vontade dele que eu vou. Pela minha pessoa, pela minha experiência, pela minha condição física, eu não estaria mais viva. Mas Deus declarou que ainda tem algo para acontecer na minha vida. E vai acontecer para espanto de muitos. Sabe por quê? Porque eu creio num Deus que é vivo e que tudo pode. E eu posso dizer para você que Sadraque, Mesaque e Abidenego não saiu queimado. O rei mandou aumentar 7 vezes mais a fornalha.
Ele queria que fizessem deles torradinha. Mas sabe quem estava lá? Tinha um anjo. Sabe quem estava lá? O Senhor. E quando o soldado disse, Senhor, jogamos 3, mas tem 4. Oh, glória a Deus. Eles não foram queimados. E quando tiraram eles de lá, nem o cheiro do cabelo tinha cheiro de fumaça. Esse é o Deus que eu estou falando aqui para você. Creia nele, acredite nele, confie nele. E eu quero, aqui para terminar esta live, Deus faz algo para você brilhar nessa noite. Ele quer tirar você desse cativeiro nessa noite. Estão te ameaçando, estão te provocando, estão te deixando. Muitas vezes você é discriminado. É terrível quando você tem que se humilhar para alguém para conseguir fazer alguma coisa. Mas o Senhor, que é o Todo-Poderoso, que tudo vê, Ele está vendo a tua humilhação. Ele está vendo o que estão fazendo com você. Ele está vendo o que estão falando de você. Talvez essa situação de anos que você tem passado. Esse casamento que não ata nem desata. O Senhor dará para você um recurso. Ele dará para você uma condição. Ele trará para você a forma exata de como você vai agir daqui para frente. Sabe por quê? Porque Deus tem uma história com você. Você não nasceu aleatoriamente. Você nasceu para vencer. E a vitória não está em Deus, a vitória está em você, de você acreditar. De você usar as estratégias que Deus vai te colocar a partir de hoje. Porque hoje nós estamos desencadeando uma vitória para a tua vida. Deus, Ele quer que você nesse momento, você não se encaixe, mas que você se destaque. É diferente. Satanás quer fazer você, sabe? Que é uma bola, um quadrado. Ele quer que você encaixe no molde dele. Mas você não vai se encaixar. Você vai se destacar. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus consagra, o inimigo não pode tomar conta. O inimigo não pode tirar de você. É tua família, é tua. É teu carro, é teu. É a empresa, é tua. Foi Deus que te deu. Você chegou até hoje, você vai chegar um pouquinho mais à frente. E aqui Isaías 55, versículo 11 diz assim. Olha o que fala. E assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo em que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. O Senhor está te dizendo, quem está declarando a tua vitória é Ele, porque não vai voltar para Ele a palavra que Ele falou a teu respeito. Então acredite. Noé teve que acreditar, levou 130 anos para ele construir. Imagina a zombaria que era construir uma arca no deserto. Mas Deus está dizendo, a começar de mim, se Ele está dizendo que Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai mudar. E Deus, Ele não é nenhum menino para se arrepender daquilo que Ele tem feito, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se a terra está girando muito rápido, pertence a Ele. Se está descongelando a geleira no Ártico, Deus está no controle. Toda essa situação que estamos atravessando está no controle de Deus. E se eu e você chegamos até o dia de hoje aqui, Deus está dizendo, respostas inclui processo, e você está no processo, e dê glória a Deus. Siga esse processo até onde Deus te levar, porque aonde Ele te levar, nascerá raízes e você mostrará o fruto, porque Deus, Ele é soberano em cumprir em tudo aquilo que Ele tem prometido. Eu acredito que a tua história mudará a partir de hoje. Por isso, Deus se agrada do que você tem feito. Ele está com você. Há um memorial escrito. Há um memorial sendo escrito, não está escrito, sendo escrito a teu respeito. Você não será pessoa comum. Você será uma pessoa que será lembrada. Por onde você passar, vão dizer, olha, lembra dele? Olha como que Deus fez. Como eu mandei hoje.
Eu mandei um vídeo que me mandaram de uma senhora, não sei de que cidade que ela é, que na carreira de árvores da sua rua, todos os pés de ipê davam flores. E havia um, o último, que ficava em frente ao portão dela, que não dava flor, ano após ano. E ela olhava e perguntou assim para o filho: filho, por que será que isso acontece? E o filho dela falou: nossa, mamãe, é verdade, todos os anos ela não dá flor. Até que um dia o Senhor falou com ela: unja aquela árvore e ela dará flor. E eu mandei o vídeo. Eu mandei o vídeo hoje, porque mandaram para mim. Ela ungiu e a flor, quando foi à noite, começou a brotar a flor. Não era dia, era noite. Começou a nascer da ponta dos galhos. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você serve. E o filho dela, quando viu isso, brincando na rua, gritou e começou a chorar: mamãe, o pé de árvore está dando flor. Sabe o que o Senhor está dizendo com essa palavra para mim e para você? Você pode estar todos esses anos sem dar flor. Você pode todos esses anos não ter brotado nada na tua vida. Mas hoje começa um novo tempo. E a flor vai surgir. Porque Deus vai tocar nas tuas raízes. Deus vai tocar naquilo que é mais importante para você. E você será próspero. Não estou falando de dinheiro. Será próspero de alegria, de paz interior. As tuas noites não precisará de sonífero. Você não precisará passar por nenhum psicólogo. A tua família será do Senhor. Aqueles que estavam perdidos vão ser achados. Porque o Senhor vai curar a tua terra, a tua raiz e a tua árvore, que é você, vai florescer. Se estava seca, o Senhor vai mudar a tua história. Porque não se esqueça, você está no processo. E quando você está no meio desta caminhada, o que você tem que ter é fé, determinação. Se Daniel, na hora que foi jogado naquela cova, ele sabia que aqueles leões eram ferozes. Se ele tivesse dito alguma coisa, aonde trouxesse dúvida, talvez ele não tivesse escrito a história. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foi empurrado para dentro da fornalha, se eles não tivessem a fé em Deus, eles não estariam para escrever a história. Quando José passou pelo processo de 13 anos para sair de uma cisterna onde os irmãos jogaram ele, aonde a inveja foi maior do que o amor próprio humano de família. Não espere da sua família que eles te amem, mas faça por eles aquilo que eles não fizeram por você. Ore por eles. Determine que eles, um por um, é do Senhor. Foi o que José fez. De toda a maldade que fizeram com ele, ele não se esqueceu da sua família. Por quê? Porque eles precisaram de José. Sabe, hoje, quem está te desprezando baterá na tua porta para dizer: me ajuda, porque eu estou precisando de ajuda. Acredite, confie nessa palavra, porque Deus sabe o que ele faz. Ele pega quem está embaixo, coloca em cima. Foi o que o Senhor falou comigo no início desse ano. Eu pego os que estão por baixo e coloco para ficar por cima, para que o meu nome seja glorificado. Então acredite, esse processo vai mudar e Deus quer que você seja vitorioso. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero determinar que essa história será mudada e todo esse processo terá que continuar, mas você verá os sinais de Deus, para que nada fique no meio do caminho, mas que todo o processo de Deus tem início, tem um meio, e o final pertence a Deus. E nesse meio, nós estamos declarando que você vai florir, que você vai conseguir, a tua empresa vai vender, você será o melhor negociante da sua cidade, você será o melhor esposo da tua casa, você será o melhor pai que os seus filhos já teve, você será aquele homem, aquele sacerdote na igreja, na casa, aonde você for, você, mulher, será a melhor esposa, porque Deus tem o melhor, e quando Deus tem o melhor, Ele traz o melhor, tudo muda, a atmosfera à tua volta muda, porque Deus é fiel para fazer todas as coisas que nós não imaginamos, mas nós pegamos Deus e queremos colocar na mediocridade. Deus é infinito, Ele é eterno, onipotente, onisciente, onipresente. Então não fique aí colocando tamanho para Deus,
porque Ele faz na hora, no momento, na medida em que Ele quer, porque tu és filho dele. Amém? Eu gostaria de estar orando. Se você puder, acredite, creia. Deus vai mudar a tua história a partir de hoje. Senhor, eu entrego esta palavra para que possa cair em corações férteis, Pai. E mesmo aquele coração que está batido, triste, que não produz mais fruto, que está achando que é o fim, que não tem mais esperança para nada, traz a esperança de volta, traz a longanimidade de volta, traz o amor de volta, traz o carinho de volta, o ânimo, Senhor, a força, revigora as forças, para que o teu nome possa ser glorificado e que eles possam testificar que o Senhor continua sendo o mesmo, que o processo, Senhor, continua para aqueles que crê. Tudo isso eu peço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e que ele possa ser glorificado através dos testemunhos, Pai, que nós daremos, Senhor, para o Senhor, em honra ao Senhor. Por isso eu te agradeço por este momento na tua presença. É o que eu peço no nome de Jesus, e no nome dele eu agradeço. Que você possa receber esta bênção, que você possa confiar nessa bênção. Você vai testificar e muitos verão que você não é qualquer coisa, mas você é o filho escolhido daquele que Deus te resgatou para que você fizesse a diferença no meio dos teus, na cidade que você mora, aonde você passar, vão olhar e vão dizer, ali vai um homem e uma mulher de Deus. Que o Senhor te abençoe. Se você puder, entra lá no YouTube, @PRA Pastora Marina Receput, PRA que nós tivemos que abreviar, Marina Receput, e compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, que você possa, nessa condição, estar edificando outros que você sabe que está numa situação triste, abatido, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que o final de domingo teu seja lindo e maravilhoso, em nome de Jesus. Shalom.